Fala galera, bem-vindo ao Sport Talkcast, o seu podcast que mistura saúde e esporte. A gente está de roupagem nova, com nome novo, mas a filosofia é a mesma: misturar a saúde, misturar o esporte que eu amo, que é o jiu-jitsu, e outros esportes também. E hoje eu tenho uma representante feminina, a primeira representante feminina aqui do podcast, e ela vem para representar da melhor maneira possível. É uma pessoa que me inspira no tatame. Vocês vão conhecer a história dela e vão saber o porquê. Amanda Iraha. Acertei? Certinho. Eu confundo um pouco, eu troco um pouco as vogais, mas é isso aí. A Amanda é uma competidora de jiu-jitsu, ela disputa na faixa preta adulto e ela é um exemplo dentro e fora do tatame. Amandinha, prazer estar com você aqui. Tá? Prazer é meu. E fique à vontade aí para esse bate-papo, que vai ser descontraído, a gente vai tomando o rumo que a conversa for levando, tá? Fala um pouco de você, fala quantos anos você tem e um pouco também da sua história aí no jiu-jitsu, o começo. Certo. Bem, meu nome é Amanda Iraha, eu tenho 30 anos, entrei agora na categoria Master, mas eu tô ainda competindo de adulto. Eu treino jiu-jitsu desde os 21, então já fazem aí 9 anos. Tem 2 anos de faixa preta. Eu comecei o jiu-jitsu no mesmo ano que eu comecei o tratamento do meu primeiro câncer. Tava te explicando aí mais anteriormente, né? Eu tive câncer de mama com 21, então foi um câncer muito primário, assim, eu não era, como eu posso dizer, eu não estava investigando câncer, eu passei mal durante 3 meses que eu fiquei internada. Tinha febres intermitentes, assim, então tinha febre, inexplicáveis, então fiquei internada no Hospital São Camilo por quase 1 mês direto. Eu descobri o lúpus no mesmo período que eu descobri o câncer, porque me investigaram da cabeça e os pés. E aí que câncer de mama com 21 é uma coisa muito comum, né? Então não foi um diagnóstico tradicional. Normalmente é feito com a mamografia, normalmente é recomendada depois dos 40 anos. Exato, fazer o preventivo de mama, né? Exato. E daí, quando você começa com sintomas de câncer, e mesmo lúpus, eles não é uma matemática exata, né? Então aparece uma febre, aparece dor. Aí até você achar o diagnóstico, você vai triando pela idade do paciente, o que é mais comum, né? E às vezes esse diagnóstico pode ser tardio, dependendo dos sintomas que você tem, né? Exato. E assim, o lúpus é uma doença autoimune que confunde muito com outras coisas. Então bagunçou muito a ideia dos médicos na época que eu tava fazendo o diagnóstico. Eu tinha só febre, não tinha mais nada. E aí, ter só febre é muito perigoso, né? Porque você pode ter uma infecção generalizada e, enfim... Na verdade, febre é um dos principais sinais de alerta para qualquer gravidade de doença, né? No caso. Então, demorou um pouquinho, assim, para eu conseguir ter um diagnóstico fechado. Fiz a operação, fiz a quimio, rádio, me curei do câncer naquela época. E eu era bailarina. Então, assim, ter começado o jiu-jitsu foi uma forma de me mover, me inspirar, aprender coisas novas, me desafiar. E naquela época você já fazia faculdade, como é que tava? Eu tava voltando de um intercâmbio, tava morando em Portugal. Morou em Portugal quanto tempo? Morei quase 1 ano. Fiz um intercâmbio. Foi intercâmbio pra estudar? Isso, eu ganhei uma bolsa da USP, aí eu tava na Universidade de Porto. Estudei lá, amei, amo Portugal, acho que é um país que eu moraria. Eu nunca visitei, mas sempre falam muito bem, tem muita gente que eu conheço que morou lá e que mora lá também. E na época eu já namorava o Lucas, então ele foi pra lutar o europeu, eu nunca conheci, foi o meu primeiro contato com o jiu-jitsu, foi esse, eu fui assistir o campeonato, o europeu, não entendia nada, continuei sem entender durante aquele tempo. E o jiu-jitsu é muito assim, né? Pra quem não faz, não pratica, às vezes você fala, cara, quem que tá ganhando, quem que tá perdendo? Quando você vai entender que o cara tá explicando, o cara tá numa boa posição, você fala que o cara é de cima, não, é o de baixo que tá na boa posição, a pessoa demora. Eu falo muito assim, ó, que o jiu-jitsu, ele é praticável. Tipo assim, você vai praticar o jiu-jitsu num treino, você dá 100% lá. É como se fosse uma competição, um treino. Mas pra ver, ele não é tão gostoso de ver pro pessoal que tá começando, porque não entende muito a arte. Diferente, por exemplo, do MMA. O MMA é praticamente impraticável. Você não vai dar 100% num treino de sparring, né?
o pessoal que vai fazer o MMA comercial, ele vai treinar, bater luva, bater saco ali. E no caso do jiu-jitsu não, né? Você realmente treina como se estivesse numa competição. O jiu-jitsu é muito lúdico pra quem treina, é isso que você tá falando. Exato. Né? Porque pra quem assiste, às vezes você vê uma luta de 10 minutos, né? E assim, e sobretudo pra uma mulher que não entendia de jiu-jitsu, eu achei muito chato. E fedido, né? Né? O jiu-jitsu, por exemplo, você tem um contato inicial com uma pessoa que você não conhece. É um contato extremamente próximo ali, né? Suor, troca de suor. Então, assim, tem muita gente que já tem essa barreira inicial. Eu mesmo, assim, eu nunca tive essa barreira inicial, mas assim, conheço várias pessoas que não praticavam, só que depois que você faz a primeira aula, se você identificar realmente o que é o jiu-jitsu, você não larga, né? Sim, aí que tá a diferença de onde você começa também. Também, isso é muito importante. Então, assim, eu sou uma mulher que era bailarina, que tava num período que eu tava fazendo quimioterapia. Se eu começasse em qualquer outro lugar que acho que não fosse onde eu estava, sabe? Com os professores que tinham na época e tal, talvez eu nunca tivesse tido um segundo contato com o jiu-jitsu, assim. Então, foi muito importante, assim. A Aliança tem todo esse esquema de aula iniciante, de ter esse primeiro contato explicando o que é a modalidade. Sim. É quase que individual, né? Então, sim. Fez toda a diferença, assim. O jiu-jitsu é totalmente adaptativo, né, Mandinha? Você pode ali, você vai pegar pessoas de diferentes pesos, diferentes idades, com diferentes aptidão física. Por exemplo, eu mesmo comecei o jiu-jitsu depois dos 30 anos, então, tipo, eu tinha 3 lesões de joelho, 2 no direito e 1 no esquerdo. Se for pensar bem, chave, se o cara fala, fica meio restrito a praticar uma arte marcial de contato. Mas o jiu-jitsu é adaptativo. E daí essa adaptação serve pra todo mundo. Daí serve pra aquele cara que, tipo, bate o dedinho na geladeira e não quer fazer mais nada, né? Não quer trabalhar e não quer ir pro tatame, né? Se fosse por isso, acho que a gente nunca treinava, né? Tipo, daí é o exemplo da Amanda, eu tava até falando com ela, né? Que às vezes eu tenho, tipo assim, o que é normal da gente no treino, na rotina nossa, apresentar algum sintoma de gripe, que é da imunidade. E daí, tipo, eu tava na semana passada meio cansado, assim, daí eu tinha combinado de fazer o podcast com você. Daí toda hora que eu pensava que tava cansado, eu falava, eu vou fazer o podcast com a Amandinha, ela treina todo dia. E ela faz químio. Eu vou estar cansado, velho? Não, eu tenho que ir. Ninguém conhece, tipo assim, acho que ninguém passa pelo que você tá passando, imagina como que tá passando. Mas por fora, quem tá vendo de fora, por exemplo, igual eu falei pra você, nosso contato ali dentro do tatame, conversar, você tem um contato muito maior com a minha esposa, mas você mesmo assim serve de fonte de inspiração. Acho que por isso que eu até fiz a questão de tá com você aqui, porque acho que isso é muito importante porque existe o macro e o micro de lesões, né? Tipo, o cara que bateu o dedinho não vai treinar. E tem a pessoa que tá passando por alguma coisa, sintoma, mesmo uma doença um pouco mais grave, ou, por exemplo, a parte mental que tá meio abalada, e esse cara vai treinar, porque o jiu-jitsu ali vai estar salvando ele de certa maneira, né? Então, acho que é fundamental a importância, além de ter uma atleta, que foi campeã agora, sul-americana, na adulto, tá? Fique bem claro, 30 anos, mas foi no adulto, tá? Não vem no... Sou master, mas ainda não estreiei no master, não pretendo estrear tão cedo. Só se for pra brincar, né? O certo mesmo é no adulto, é uma pessoa que compete, que treina muito bem. E ela já adiantou aí tudo que ela teve, mas tem muita história ainda. Muita história para contar ainda, porque não foi só um câncer, tá? Então a gente tem que entender. E o mais impressionante é que você começou já, né? Você começou o jiu-jitsu. Eu nunca tive, assim, no processo do jiu-jitsu, eu acho que eu nunca tive falando assim, nossa, agora eu tô 100%. Eu acho que ninguém. E é isso, assim, assim como todo mundo, ninguém tá 100%. Entender que o nosso 100% não é o mesmo sempre. Exato. Acho que é a grande chavinha, assim, que vira, sabe? A gente tem que saber lidar. E o jiu-jitsu, como você disse, é adaptativo. Então, a gente treina do jeito que dá. 100% nosso é dar o nosso melhor sempre. Mesmo. Exato. É isso. Não, e o que é legal, e foi uma coisa que eu falei no podcast passado, eu não tô me lembrando qual que foi, que eu como médico, com a parte de nutrologia, eu tenho que deixar o atleta mais que 100% na competição, mas o mais que 100% não é ele não ter dor, não é ele não ter uma lesão, não é ele não ter nenhum problema. Esse 100% ele é muito relativo, porque quando você bota lá na conta 100%, o cara tá impecável, sem dor nenhuma, sem ter nada, nenhum problema na vida, não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa no mundo. Todo mundo vai ter alguma coisa ali que vai estar fora do 100%, mas ele tem que render mais que 100%, que é aquele negócio de competição. Por exemplo, quando eu vejo você em competição, você compete muito bem.
Sempre que eu vi luta sua, eu vi você competindo bem. E você sempre tá ali, pódio. E é uma pessoa que tá passando ali, ninguém sabe que tá treinando. A última luta que você fez como uma atleta que eu acompanho, que é do Márcio de Deus, da TMD, do professor Márcio, da Gabi Peçanha, parceiro de treino da Gabi Peçanha. E quando você foi lutar com ela, tipo assim, você ganhou a luta, daí eu até mandei pro professor Márcio, falei, professor, essa daí, assim, ó, ela treina lá comigo, eu não acompanho a parte dela, mas, pô, eu torço igual. Eu tive que torcer igual pras lutas. Pra mim, quem ganhar tá ótimo. Aí eu falei, professor, pode falar pra ela, fica honrado que essa menina aí é uma guerreira. Ele ficou, tipo, pô, doutor, isso mesmo, isso aí que é o jiu-jitsu e tal. O Márcio sempre fala que, tipo, não é pela medalha. A medalha não tem nada a ver com o jogo. É o que tá por trás da medalha, o que te trouxe até ali. Aquilo ali que é o verdadeiro jiu-jitsu, né? Eu acho que você é um exemplo disso daí. E em relação à faculdade, vamos continuar a história lá. Portugal e depois você voltou pra cá. Eu estudei na USP, então lá eu fiz educação física na USP, na parte de licenciatura. Eu trabalho com pilates, então fiz minha formação toda voltada para pessoas com dor. Lá em Portugal eu fiz o 2º ano, fiz algumas disciplinas aleatórias sobre basquete com cegos, enfim. Trabalhei com outras especialidades, nada a ver. Viajei bastante. E aí eu voltei para São Paulo. E aí eu já comecei a apresentar vários sintomas, comecei a fazer os tratamentos, consegui ainda conciliar o tratamento do câncer com a faculdade. Eu tive que postergar um pouquinho na época, porque eu fiquei internada quase 3 meses, né? Então, demorei um pouquinho mais para me formar. Me formei. Hoje eu faço mestrado no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Trabalho com crianças com doenças reumáticas. Com artrite reumatoide juvenil, sentido, né? Que faz todo sentido. Trabalho com exercício com elas. Então, tô bem na área, assim. Tá vivenciando a área vivenciando de todas as formas, desde a parte do exercício e desde a parte da doença também, né? Exato. Adoro criança. É isso. E daí, assim, ó, o jiu-jitsu, o primeiro contato foi com 21 ali, através do seu namorado na época. Isso, a gente tinha 18 na época, né? Tinha 18. Isso. Tá. Aí, conheci ele com 18 para 19 anos. Então, eu acompanhava bastante jiu-jitsu, mas eu não sabia nada sobre jiu-jitsu. Só ia assistir. Eu aceitei fazer minha primeira aula de jiu-jitsu com 21 anos. E aí, desde então, foi amor à primeira vista, assim, não parei mais. Então, eu sou bem o fruto da aliança mesmo, desde das primeiras aulinhas até agora. Quando que veio essa, pô, quero competir, agora eu vou começar a competir? Na verdade, foi o Lucas que falou assim, você vai competir. Aí eu falei, eu vou competir. E que faixa que é? Eu competi de branca. De branca. Mas eu não... O curioso disso é que eu não rolava na faixa branca, eu morria de medo. Então, na aliança, você tem até, acho que o 2º grau, né? 2º grau, isso. Você não rola. Então, meio ano que eu fazia jiu-jitsu, eu não sabia o que era rolar. E aí, de repente, falaram, agora você vai pro campeonato. Tomei um pau que... eu até hoje nem sei o que aconteceu. E aí eu achei legal isso, porque assim, durante os treinos, é difícil você achar mulher que tenha a mesma faixa que você. Mesmo tamanho, faixa, às vezes peso. E no campeonato você vê um monte. Exato. E aí eu achei aquilo fantástico, porque eu falei, poxa, é um lugar que eu posso treinar. Eu gostei do campeonato, assim, eu gostei dessa emoção do campeonato. Jiu-jitsu não é minha profissão, então tipo, é meu hobby que eu levo muito a sério. E, não, isso é legal, porque na faixa branca, na verdade, assim, eu falo pra todo mundo, quando você se inscreve no campeonato, você já melhorou. Praticamente você começa a dormir melhor, comer melhor, treinar melhor, focar melhor, estudar mais o jiu-jitsu. E eu acho que é pra tudo que a gente faz. Vou me inscrever num concurso, alguma coisa. Você vai começar a ter uma rotina mais saudável pra alcançar seu objetivo. Eu lembro que o professor falou assim, Matheus, quer evoluir no jiu-jitsu? Eu já era ortopedista na época, não fazia parte de nutrologia. E você quer evoluir no jiu-jitsu? Só não se machucar. Falei, pô, tá aí tudo bem, né? Vou ali, pô, encaixou algum golpe, bate. Você não sabe sair, não adianta sair na força, porque não é a força que sai, você tem que ter o jeito também. E dependendo, não é nenhum jeito. Se encaixar mesmo, não tem jeito. E daí, com 2 meses e meio, ele falou, vou te inscrever no campeonato. Eu falei, cara, eu sempre fui de competição. Sempre competi futebol, mas assim, eu não imaginava eu voltando a uma competição depois dos 30 anos com 3 cirurgias. Não passava na minha cabeça, pô, vou voltar a competir. Mas quando ele falou, eu falei, não, vamos embora.
quando foi no dia, eu falei, puta, o que eu tô fazendo aqui, cara? Você tá velho já, você faixa branca. E o meu mais engraçado, Amandinha, que minha orelha, por ser dura, ela estourou muito rápido. E até pelo meu jogo, eu gostava de passar a guarda e e ela estourou muito rápido. E daí o pessoal perguntava assim pra mim, pô, faz jiu-jitsu? Eu falei, faço. Qual que é a segunda pergunta? Que faixa você tá? Que faixa você... Branca. Já, tipo, pra mim era, cara, eu já ficava imaginando, ele deve estar pensando que eu estourei minha faixa com a toalha, com canivete, alguma coisa. Eu falei, já levava pra esse lado. Eu competi ali, levei um pau também, tá? Eu lembro que o cara foi me puxar pra guarda, eu botei a mão, ganhei 2 pontos. Eu falei, cara, ganhei 2 pontos, né? Fui virar pro meu professor pra ver o que eu faria, eu tomei um omoplata e ele me finalizou. Eu falei, pô, que beleza. Tava até calma, até demais até. Eu falei, queria, mostrar que eu sou calmo na competição. Depois daí eu continuei competindo. Eu parei de competir, na verdade, na faixa marrom, porque eu lesionei o joelho pela 3ª vez e teve o Covid. Mas agora eu pretendo no próximo ano voltar a competir. Mas é uma coisa que te motiva mais no treino. Porque assim, treinar é muito bom já. Porque é uma competição ali. Você vai com seu amigo, ele bate em você num dia, você já pensa, bate nele no outro dia ele tá batendo em você de novo. Isso é a evolução do jiu-jitsu. Agora no campeonato, são pessoas diferentes, são desafios diferentes, o coração bate diferente. Então gira toda uma... E daí, o primeiro campeonato foi na faixa branca, e daí depois de lá você nunca parou mais de competir ou não? Você ficava oscilando entre trabalho... Não, eu acho que eu sempre competi, desde a faixa... Até porque eu via meu namorado viajando pra vários lugares. Sim. E eu queria estar junto. E viajar por viajar. Anos, né? Aí eu falei, vou competir também. Já que eu tô treinando, vou competir também. Acho que o jiu-jitsu abre porta pro pessoal que competidor mesmo. Por exemplo, o pessoal da Aliança, ele é molecada. Viajou pro mundo todo, né? Vários países. O Fernandinho me falou aqui de... quantos países? Ele nem sabe como... Ele nem parou pra pensar quantos países que ele já visitou, né? Você vai ver eu como médico, não tem essa motivação, entre aspas, de estar viajando. Minha viagem é passeio. Lá eles fazem, competem, passeio. Além do intercâmbio que tem, né? Tá podendo ir num lugar que tem gente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é meio uma fraternidade. Tipo, você vai num lugar, você faz jiu-jitsu, você pode treinar qualquer academia. Época atrás não, tinha aquelas rivalidades entre academia. E assim, depois, primeiro câncer, tá? Vamos lá. Primeiro câncer descobriu junto com o lúpus. E sua cabeça nessa época? O que você pensava, assim? Olha, em comparação ao que tá hoje, né? Eu era novinha, 21 anos. Eu acho que eu levei isso muito mais, assim, de uma forma muito mais pesada do que eu vejo hoje. Tá. Então, acho que também foi muito mais agressivo. Tive a cirurgia, que foi muito traumático. E a gente, quando é mais novo, a gente é muito imediatista, né? Então, sim, eu ficava pensando, poxa, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Eu demorei muito tempo, você tem uma noção, eu não tinha força nos braços, né? Porque eu fiz o corte do peitoral, então eu não tinha força pra puxar. Eu lembro que eu não conseguia puxar freio de mão de carro, então eu não conseguia dirigir. Aí você já imagina o futuro. Eu não tinha força pra puxar o freio de mão, quanto mais falar pra mim que eu ia treinar jiu-jitsu. Então, assim, era uma coisa surreal pra mim. Totalmente. Demorei quase meio ano pra conseguir segurar um copo de água com força. Então, foi muito mais traumatizante esse processo, assim. A minha imunidade baixou bastante, eu tinha queda de plaquetas. O lúpus, eu tive a nefrite crônica, a nefrite lúpica. Então, eu fiquei muito tempo fazendo corticoterapia sistêmica, fazia pulsoterapia, baixava a imunidade pra caramba. Então, foi bem intenso, assim. Foram épocas difíceis, acho que, sobretudo pra quem tá do nosso lado. Sim. Sabe, acho que pra quem acompanha o seu dia a dia, é muito pior do que pra mim, que simplesmente tem que passar por esse processo, sabe? É a mesma coisa na luta, sabe? Quando você vê alguém lutando, você fica muito mais nervoso. Que eu consegui entender, assim. Você fica muito mais nervoso vendo alguém que você gosta lutar do que você tá lutando. Você lutando. Porque assim, às vezes você fica refém de uma... Tipo, na verdade, a pessoa que tá vendo o processo, ela não sabe o que tá acontecendo na cabeça do outro. Isso é preocupante, né? De qual que é a reação verdadeira. Você não, porque é a mesma coisa que você perder uma pessoa, você não consegue sentir isso daí. Tipo, falar assim, você perdeu um ente querido ali. Eu entendo o que você tá passando. Se você nunca passou, você não entende o que você tá passando. Eu tive câncer. Entendo o que você tá passando. Impossível entender. Sim. Por mais que eu já vi vários pacientes meus que já teve câncer, que passou comigo na ortopedia, é impossível você tá realmente sentindo aquilo. E para quem tá acompanhando junto, é angustiante, né? Porque ela não tem aquele sentimento e fica numa sensação de impotência, às vezes. Sim, e essa é a questão dessa dimensão. E também botar o câncer como se fosse o fim do mundo, o fim dos tempos, sabe? Sim.
hoje em dia, cada vez mais a tecnologia tem avançado e, tipo, não é o fim do mundo. O tipo de câncer que eu tive e tenho, agora tem tratamento, tem solução, tem prognóstico, sabe? Bom, inclusive. Então, assim, não é o fim do mundo. Exato. Né? E você passou já por 3 dessas. Esses talvez são os seus campeonatos mais importantes, na verdade. E você sempre atravessou praticando jiu-jitsu de acordo com... Eu nunca parei o jiu-jitsu. Eu nunca parei. Exceto quando eu fiz as cirurgias, né? Que daí tinha uns períodos que eu não podia treinar, mas... Eu nunca parei o jiu-jitsu. E como você começou a colher frutos do jiu-jitsu em relação ao campeonato mesmo? Medalha, assim. Comecei a sentir que eu sou boa nisso aqui. Olha, eu gosto de competir. Acho que eu ganhei campeonatos assim, opens e afins em quase todas as faixas. Mas agora na faixa preta, eu me sinto muito mais assim... Eu acho que é porque eu tô muito mais solta, muito mais... A confiança, né? Tranquila comigo mesma, assim, sabe? O bem da verdade é o seguinte, eu tô passando por, acho que talvez o pior momento de saúde da minha vida. E as meninas têm a obrigação de me bater. Se eu der trabalhinho pra elas, já é problema delas, né, assim. Então eu entro muito assim, poxa, é aquilo que eu gosto de fazer. Treinar jiu-jitsu e competir é uma opção minha. Então eu vou lá pra fazer o meu melhor, e é isso. Assim, eu acho que agora essa dimensão dessa situação, eu tô tendo mais na faixa preta. Antigamente eu ficava, poxa, se eu tivesse melhor, eu ia ter melhor performance. Eu ficava me pesando nisso, sabe? Mas a real é que desde quando eu comecei o jiu-jitsu, eu já era assim. Então, essa sou eu, entendeu? Exatamente. Acho que você se reconhecer, não é através do seu limite, porque você não tem limite, né? Eu acho que a gente se limita muito, tá? Não tô falando só o atleta, tô falando uma pessoa como um ser. Me limito que eu tô numa certa idade, eu não vou fazer aquilo ali. Eu não vou começar, ou não vou... não vai dar tempo de eu praticar o jiu-jitsu, por exemplo, ou qualquer outro esporte. E daí você pega uma pessoa que já atravessou 3 cânceres, né? Tá aí no terceiro. Como que é a sua cabeça, assim, primeiro, foi solucionado o problema. Aí apareceu um tireoide, né? Que foi o segundo. O que veio na sua cabeça nessa hora, assim? Uma merda, né? Você fala, por que tudo eu, gente? O que acontece, né? Porque tudo eu. Eu tenho 2 avós que são, assim, as rainhas da minha vida. Minha mãe amo de coração, mas, assim, minhas avós, elas são... É um coração da família. Sim. Elas têm uma cabeça blindada de uma forma que elas não conseguem enxergar problema nas coisas. E às vezes eu enxergo problema nas coisas até demais. Então, sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho o privilégio de conviver com elas, assim. E elas sempre falam, assim, gambate. Eu até fiz essa tatuagem outro dia, né? Um problema de cada vez. Sim. Tem que fazer. E é isso. Tá com câncer? Tem tratamento? Então faz. Isso. Na verdade, a vida é muito simples, né? A gente complica, né? Eu acho que o mundo de hoje faz a gente complicar, mas assim, tá muito na gente, né? Acho que a gente fica também culpando as outras. Foi porque eu ouvi falar isso. Não, é você com você mesmo. Eu acho que a luta é muito isso também. Porque você vê muito atleta de alto rendimento que depois de uma derrota que marca a vida, o cara tipo assim, perdi. E o cara perde o rendimento, né? Aí você vê uma pessoa que passou pro primeiro câncer, segundo câncer. Cara, se não é uma derrota de uma competição que você vai encontrar o seu adversário daqui 2 semanas, se você quiser. Porque hoje o campeonato de jiu-jitsu tem a cada 2, 3 semanas. Se você quiser buscar o cara lá, não vou pegar aquele cara lá, você vai atrás dele que você vai achar ele num campeonato. E o câncer não, né? Na verdade, você passou pelo primeiro, você não quer mais achar o segundo, o terceiro, você não quer ir atrás dele mais, né? E daí foi o segundo, e você, igual você falou assim, a família é uma base de tudo. Eu acho que isso é muito importante pela filosofia das suas avós mesmo, né? A maneira de pensar. E eu acho que e no jiu-jitsu é muito isso, tá? A equipe que você tá, se você tá com campeões em volta, você também age como um campeão. Então, tipo, você sabe que você vai ter altos e baixos, mas você vai chegar lá, né? Igual eu acho que tudo eu trago pro jiu-jitsu porque ele representa muito isso, né? Tempo de sufoco, por exemplo, quando você tá perto do estrangulamento. Cara, você tem técnica, você vê que não tá pegando, você não vai se desesperar. Se desesperar, você bate, mesmo sem tá pegando. E o câncer, acho que é uma maneira de se pensar, tipo, tô câncer, não, tem que solucionar aqui. Como que eu saio dessa posição? Como que eu saio? Tem tratamento? Tem, então vamos fazer. O problema de cada vez, eu acho que deveria ser viver o presente, né? A gente vive muito o futuro já pensando. A luta traz muito disso, né? Porque quando a gente tá no treino, a gente tá no treino. Se você não tá com a cabeça no treino, você não treina. Não treina. Você vai levar sufoco. Então, assim, de uma certa forma, te obriga a estar presente. Viver o presente.
Isso é uma coisa muito importante. Não é só pra, independente de qualquer pessoa, viver o presente, independente de qualquer realidade que você vive, né? Experienciar aquilo de uma forma plena é importante. Viver a luta de uma maneira plena, viver o seu momento com a família, enfim, de uma forma plena. Dá mais importância para as coisas simples, né, talvez. Sim. Que a gente, às vezes, a gente dá importância para um bochicho daqui, uma fala de lá, e você perde um dia pensando numa coisa que não tem valor nenhum, né? E daí você perde ali o momento presente ali, que é o que você tem que estar vivendo, às vezes com o seu filho. Isso assim, eu tô falando, mas reflete em mim também. Então, acho que esse exemplo que você dá no tatame ali, é o que eu falei no começo ali, tipo, cara, eu tava, desde quando eu te chamei, que foi 2 semanas atrás de fazer, eu já tava, tipo, eu já ia chamar, só tava esperando porque eu tava voltando com o podcast com essa nova marca. E daí foi falei, pô, a Amanda, cara, ela tem que ser chamada, porque assim, ó, você treina com o catéter ali, entendeu? Tipo, e tem gente que se limita a treinar porque bateu o dedo, porque machucou o punho tá doendo, o ombro tá doendo. Não tô falando pra você não dar importância aí, você tem que dar importância, mas não pode se limitar, né? Senão você começa uma limitação da sua vida toda, né? Dor é uma coisa muito relativa, né? Então você pode pensar assim, também não dá pra julgar a dor do outro, Sim. né? Então tem gente que tem dor de dedinho do pé a ponto de né, não poder fazer. Baixar a pressão e passar mal, né? Então assim, eu também não posso, nossa, porque a Amanda tá treinando fazendo quimioterapia com catéter, que eu tenho, não. Acho que cada um tem o seu limite de dor. O que eu acho que muita gente faz é se boicotar. Boicotar, exatamente. O que mais a gente vê no jiu-jitsu, às vezes, é uma briga pelo próprio ego, sabe? Assim, então, é bem isso, assim. Tipo assim, o ego ferido no jiu-jitsu, acho que aí dá a desculpa do dedinho. Exato. Tipo, não dormi bem hoje, tipo, treinei mal. Cara, quantas vezes também você não dormiu e treinou bem também? E tudo bem, não é? Treinar mal, né? A questão é, tudo bem treinar mal, né? Igual competição, né? Você nunca vai, tipo assim, você não vai performar nas competições igual todas, até porque tem um ritmo de treino que você tá, a fase que tá e o tipo de competição que você tá levando. E o dia. Você acordou num dia ruim. E o que a gente estava falando antes, até pela saúde hormonal da mulher, né? Que a relação da oscilação hormonal da mulher. Você pega uma mulher em TPM é uma coisa, mulher menstruada é outra coisa, mulher fora da TPM é outra. E na competição isso influi muito, porque influi em cabeça, influi corpo também. Peso. O metabolismo muda completamente, edema, inchaço, cansaço. Então, às vezes, a gente tem que entender o que eu vi muito homem, né? Casca grossa. Se passasse por isso daí, se passasse só pela oscilação hormonal da mulher normal, sem a mulher ter problema nenhum, ele já não ia aguentar muito baque, não. Ele ia dar muito mais desculpa do que o dedinho, pode ter certeza. E eu vejo ali muita mulher no tatame representando, ali tá treinando todo dia. E isso não deixa de ser... Eu sei que você fala assim, pô, cada pessoa tem uma dor, né? Isso é muito subjetivo, realmente. Na medicina, isso é bizarramente subjetivo. Só que quando você vai ver o que não é a dor em si, é o que tá por trás da dor, que é o que você falou, pode ser o ego, pode ser a parte mental que tá fraca, pode ser tipo um vitimismo, que eu não acredito no vitimismo banalizado igual tá, sabe? Todo mundo qualquer coisa é vitimismo, não é vitimismo, tem muita coisa que tem uma coisa por trás, a parte educacional da pessoa, o que aconteceu na vida da pessoa atrás, que reflete nela no dia a dia, e que a gente não pode jogar como vitimismo. Mas a gente também tem que agir mais simples, tipo assim, é o que eu tenho que fazer. Eu já peguei paciente, eu já falei mais de uma vez no podcast, o cara tava em depressão, nem fazer jiu-jitsu. O cara começou a fazer jiu-jitsu, não para, velho. O cara não treina todo dia, faz aula particular, o cara emagreceu, no meio do tratamento ele perdeu a mãe. Então, tipo, jiu-jitsu salvou a vida dele? Não foi só o jiu-jitsu, mas foi ele que salvou, mas o jiu-jitsu faz parte disso. E o esporte é muito isso, né? Você começou no balé e o balé foi muito importante pra você, né? Porque, pô, a Amanda, quem procura... Qual que é o seu arroba, Amanda? Fala pra eles aí. @Amanda Iraha. Iraha. Quando você procura lá, que sabe aqueles negócios com a barra, que você coloca e rola a barra e passa com a perna, ela faz. Ela tem uma defesa de costa que... Tem lá, vai lá ver. Aquela defesa, eu vi a foto, eu falei, cara, daí você ainda consulta, não sou eu que tô dando leg lock, não, é minha perna. Eu falei, cara, tá defendendo as costas desse jeito, isso eu nunca tinha pensado, né? Porque é impossível pegar as costas ali. Então ela coloca a perna aqui, braço, não tem como você passar a perna. E foi uma coisa que você desenvolveu desde o balé, você sempre teve flexibilidade.
Eu sempre fui molinha, eu era mais ainda. Tá. Quando a gente fica mais velho, a gente vai endurecendo. Jiu-jitsu, acho que endurece as pessoas também. A articulação vai sobrecarregando, né? Mas eu era bem mais molinha. Eu fazia balé, eu faço balé desde os 2 anos. Então, eu dancei por muito tempo, até pelo menos os 18, 19 anos, dei aula de balé. Era bailarina, fui bailarina profissional. E achava que isso era a minha vida, assim. Aí, só que assim, eu sempre fui mais troncudinha, né? Sempre fui mais cheinha. Assim. Balé é uma modalidade artística que você tem um estereótipo. Então, ou você é alta e magra, ou você é alta e magra. É isso. E você tem as sequências de balé que existem há séculos, e é aquilo. Né? Não tem um balé criativo. Existem balé moderno, etc, mas o clássico é aquilo. Entendi. Eu gostava do clássico. Então, assim, diferente do jiu-jitsu, o jiu-jitsu permite que você seja quem você quiser. Exatamente. E agora eu quiser ter 90 quilos, não vai ser saudável, mas se agora eu quiser ter 90 quilos, eu vou poder lutar. Vai poder só ter categoria. Balé não. Balé é complicado, entendeu? Balé profissional é complicado. Você sai da... Você tem uma idade máxima, você tem estereótipos a cumprir, né? E eu sofri muito com isso, assim. Isso é muito ruim pro esporte em si, né? Isso tem que ser mudado, na verdade. Então... Como é uma modalidade artística, faz quem quer, né? Então, é verdade, assim. Eu amo balé hoje em dia, adoro assistir dança de todos os tipos de forma. Mas não danço mais. Mas eu treinava muito. E olha, eu acho que eu treinava muito mais balé do que hoje eu treino jiu-jitsu. Porque o balé em si, a gente treinava, sei lá, 5 horas por dia. E você tinha ele como profissão, né? 5 horas por dia, segunda a sábado... ininterruptamente e repetidamente várias vezes. E o balé é perfeição do movimento. Exato. Né? Isso é o que vale, né? O jiu-jitsu é a perfeição de cada um, né? Cada um vai ter uma posição ali, e às vezes você vai fazer a mesma posição. Não dá pra fazer do seu jeito o balé. Exato. É daquele jeito. E cara, eu acho que o que mais me chama a atenção no jiu-jitsu é essa diferença dos esportes em relação ao jiu-jitsu, porque você pode fazer do seu jeito. E a mesma posição do seu jeito vai funcionar de diferente maneira. O Lang, corpos, tipo, né? O Lang fazendo uma posição. Cara, o Lang parece que ele tá dançando balé. Ele veio da capoeira, mas é muito impressionante a perfeição que fica a posição. Outro dia ele foi passar meia guarda e eu olhando assim, falei, cara, eu não faço meia guarda assim. Se me filmarem vai ficar muito mais fake. Nossa, não vai parecer nem o mesmo movimento, nem a mesma posição. E ele tava mostrando a posição que eu faço. Falei, cara, é a perfeição que o cara faz o movimento, né? Isso, o jiu-jitsu, ele também é perfeito, mas é perfeito para os imperfeitos, entre aspas. Imperfeitos, não tô falando assim, diferentes biotipos, né? Igual você falou. E também essa sensação de você tá podendo ali trocar força com um homem, fazer uma posição, uma flexibilidade, fazer uma técnica que ganha da força. Isso é muito mágico ali. E eu acho que isso daí você reflete o que você traz do jiu-jitsu para o que você passou na vida em relação à saúde, em relação ao câncer e o lúpus. Tipo, em relação, por exemplo, a uma posição que você tá no jiu-jitsu tá ali sob pressão. No câncer, qual que foi a maior pressão? Cirurgia, talvez. O câncer mais agressivo. Ou o câncer agora, que você tá com câncer de útero. Sim. Vamos fazer a cronologia. Câncer de mama, com quantos anos? 21. Tireoide, descobriu com quanto? Foi ano passado. E agora útero. Explica um pouco sobre, assim, como que o esporte fez com que você passasse por isso também, né? Não, claro que não é só esporte. Você falou, pô, talvez a maior força sua tá no exemplo da sua avó. Quer falar, calma, o que tá acontecendo? É isso? Então vamos resolver. Mas o que o esporte também, em paralelo, te trouxe, assim, de motivação, de... Olha, é difícil, hein? Tem muita coisa, mas talvez... Isso que você tá falando, que a gente tá falando, por exemplo, da dança, da luta e da doença... A luta é muito imprevisível. Eu acho que a doença em si, assim, o câncer, o lúpus em si também. Então, são coisas que... Saber que eu não posso controlar as coisas é algo que me vem agora à mente, assim, sabe? Eu não posso controlar as coisas. Eu tenho que saber lidar com as coisas. Então, a luta traz isso pra gente, né? Eu não consigo prever o que o outro vai fazer, mas a partir do momento que ele fez o movimento, eu consigo desenrolar as coisas. E é a mesma coisa com a doença. Então, assim, não tem como eu prever se eu vou ter mais um câncer. Não sei. Sim. Porque até hoje eu não sei se eu tive metástase ou se eu tive vários cânceres primários, entendeu? Sim. Então, não sei se eu vou ter mais um câncer. E acho que se a gente viver também toda hora nessa... Você trava. Trava. Então, deixa fluir, deixa rolar. Assim como no treino, né? Deixa fluir, deixa rolar. Esse lance de aguentar a pressão, até certo ponto, sabe?
que eu percebi que, acho que em relação às doenças, compartilhar aquilo que eu sinto é importante, é uma forma de eu me entender melhor. Então, hoje em dia eu tenho um grande apoio, assim, inclusive um grupo de mulheres, que a gente trabalha lá no hospital, que de certa forma dá muita força. Eu guardava muita coisa pra mim. Que acho que a primeira sensação que a gente tem é se fechar, sabe? Sim. Quando a gente descobre algo muito, assim, grave dentro da saúde, assim, a primeira sensação que eu tive foi querer me fechar. E compartilhar as sensações que você tem é uma forma de dividir as dores. Então, dentro da luta é a mesma coisa, né? Quando a gente troca ideia com o outro sobre o que tá acontecendo. Abre um leque de oportunidade, né? Isso. Que às vezes abre sua cabeça pra várias coisas. Você não vai descobrir sozinho. E jiu-jitsu a gente não treina sozinho. Exato. Então, é isso. Assim. Eu acho que essa parte que você falou de compartilhar o que você tá passando, não só na doença, mas como exemplo, por exemplo, não deixa de ser um compartilhamento, você tá todo dia treinando. Ninguém sabe o que você passou, mas sabe que você tá lá. E sabe, talvez, de leve o que você tem, entendeu? Tipo, a mulher tá com o 3º câncer, eu fiquei sabendo, entendeu? Só que ninguém sabe o que tá acontecendo. E também é uma situação, às vezes, que a pessoa não vai chegar lá, o que tá acontecendo? Não, você tá ali pra praticar jiu-jitsu, igual eu, igual todo mundo tem um problema. O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu hoje à tarde com você? Ninguém vai chegar a perguntar isso, né? E você tá ali, entendeu? Isso é legal do treino, o ambiente do treino, assim, que dentro do jiu-jitsu, desde quando eu comecei, eu nunca fui uma paciente. Eu era Amanda, aluna que treina, que, né? Que se você vacilar, eu vou te pegar, né? É isso. Aqui eu sou uma aluna, entendeu? Eu treino como qualquer outro. Aí, dentro do hospital, eu posso ser paciente. Sim, exatamente. Mas é um lugar que eu não me sinto vulnerável, sabe? Que eu me sinto aprendiz, assim, como... Eu acho que o jiu-jitsu também, a parte ali é igual eu falo pra todo mundo. Tá todo mundo sentado no tatame ou de pé, trocando queda. Todo mundo tá igual. Não importa o que aconteceu no seu dia, não importa com o que você trabalha, com o que o outro trabalha, o que você tá passando na sua vida pessoal, familiar. Cara, ali ninguém tá preocupado com isso. Igual você falou, não tem tempo pra se preocupar com isso, senão o cara vai te estrangular ou te bater, né? Ninguém quer apanhar. Essa é a grande verdade. Ninguém quer apanhar. Todo mundo vai treinar, vai pra bater, não vai pra apanhar. Mas geralmente a gente mais apanha do que bate, até começar a bater mais do que apanha. Então, esse processo que você passa na vida do jiu-jitsu não deixa de ser o processo da vida, né? Tem gente que não... Maturidade, com 21 anos, ter câncer e começar um esporte, tá, uma mudança de esporte e tal. Até você falou, tipo, pô, o balé tem um estereótipo e você também tava ali no balé com dor, com as coisas que você tava falando que não tava impraticável ali. E daí você arruma um outro esporte pra dar mais uma opção pra você tá... E hoje você compete, né? Tipo, isso que eu acho que é o mais incrível. Eu nunca me imaginei uma mulher faixa preta. Até porque aquilo era super meu hobby, assim, eu gostava de treinar, assim, mas eu nunca imaginei que eu um dia fosse ser faixa preta. As coisas foram acontecendo. E eu lembro que quando eu entrei, o Fábio já falou assim, que eu tava me questionando sobre, nossa, eu não consigo fazer as coisas como tal pessoa. Aí, no final da aula, ele sempre dá um sermãozinho, né? Sim, fala sobre algo que parece que é com a gente. E é com a gente mesmo. Às vezes E ele falou assim, nessa aula, eu era faixa branca, ele falou, olha, a gente não tem que se comparar com os outros, é você com você mesmo. Aí eu fiquei pensando, eu Amanda faixa azul, né? Porque eu era faixa azul. Eu Amanda faixa azul, eu dou um pau na Amanda faixa branca. Tá e é bem, isso. Né? E tá tudo bem. Exatamente. Não, o Fábio, ele parece que, igual você falou, parece que às vezes ele pega você mesmo. Ele falou uma frase, eu não lembro na época o que era, que eu falei, cara, esse cara tá falando pra mim, bem na minha mudança de São Paulo, eu tinha que tomar algumas decisões que teriam que ser tipo assim, ele falou, e o intuito da frase não é pra ficar perguntando pra ninguém, vai lá você, descobre o que é melhor pra você, investiga e faça, né? Pra você tomar atitude, não ficar dependendo do que os outros falam. Era mais ou menos isso que ele falou. E foi muito importante ali na época, na hora. E no jiu-jitsu, na posição, igual você falou, você tá numa posição de pressão, calma, vamos parar aqui, vamos pensar. Tem saída? Tem. Eu sei sair? Cara, não sei. É treino. Vai chegar e perguntar, como que sai dessa posição? Você já aprendeu alguma coisa, né? Dessa questão do ego também e a questão da humildade, que eu acho que ele te deixa bem humilde, na verdade. bem humilde, que você vai chegar lá, às vezes, achando que é o tal, forte, tá bem fisicamente, você vai apanhar numa pessoa que é mais fraca que você, que tem mais técnica, somente isso. Ou você erra e a pessoa acerta, né? É menos erro, na verdade. E a questão da sua vida pessoal também, né? Você fez muita amizade no jiu-jitsu e tá acabando viajando
para muitos lugares também por causa do jiu-jitsu. Você falou que começou com isso. Quais países você já conheceu, assim, em relação ao jiu-jitsu? Sendo ele visitado com seu namorado ou também você praticando? Ou regiões do Brasil, que você já foi para várias também? Bem, eu fui pro Japão. No Japão eu fui fazer outro intercâmbio. Mas aí, no meio disso, quem é praticante de jiu-jitsu sempre leva o kimono na mala, né? Não tem como, velho. Eu era faixa branca ainda, mas eu super adorei. Eu treinei por lá também. O Lucas competiu. No Japão, a gente foi pra Itália. Muito legal também. A gente foi lutar o Europeu no Gi. A gente foi viajar pra Alagoas recentemente. Foi muito bacana também. Mesmo de férias, a gente leva o kimono, né? Porque tem academia em todo... O Brasil hoje tá cheio de academia, né? Tem academia em todo lugar, né? Talvez antes não era tão assim, mas hoje, qualquer lugar tem aliança, tem em quase todo lugar. E nem que se não for aliança, né? Agora não tem mais aquela rivalidade acho que não, né? Não tem, não. Já passou da época disso, né? Acho que ainda existe uma rivalidade, mas é muito mais saudável do que era antes, né? Não é uma rivalidade que o cara vai fechar a porta na sua cara porque você é da academia ou querer brigar com você porque encontrou na rua com a camiseta da academia, né? Eu acho que isso daí é a essência do jiu-jitsu mesmo. E aí, como que tá o estudo de pilates, o trabalho? Fala um pouco também do que você faz extra jiu-jitsu. Vamos falar também da... Meu dia começa bem cedo. Eu começo a dar aula às 6:30 da manhã. Daí, dou aula de pilates, né? Pilates e condicionamento geral, mobilidade. Período da manhã, período da tarde eu separo para o hospital. Esses tempos aí que eu tô fazendo quimioterapia, eu não tô indo muito no hospital por conta da imunidade e tal. Mas eu dou aula, o estúdio já tem 7 anos. Trabalho com pilates. Pilates é uma coisa que todo jiu-jiteiro fala, eu queria fazer pilates. Sim. Que tem uma noção de pilates, que como se pilates fosse só alongamento passivo, né? Exato. O cara vai primeiro dia do pilates e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Dói tudo. É diferente, é um exercício assim, é uma modalidade que trabalha o corpo todo, né? Não só alongamento, mobilidade, como fortalecimento também. Eu pratico pilates, adoro. O pilates, na verdade, assim, na minha opinião, como médico ortopedista, tá? Tirando o Matheus do jiu-jitsu, que também acha importante o pilates. Eu acho que pra patologia de coluna, não só coluna, mas principalmente patologia de coluna, eu prescrevo para todos os pacientes pilates. Que eu acho que o pilates é essencial para equilíbrio da musculatura ali principal dos eretores da coluna, musculatura lombar e abdominal e o equilíbrio corporal também. Você conseguir fazer o equilíbrio muscular ali nessa relação. E também trabalha muito isometria, trabalha muito alongamento. Eu acho que é essencial para qualquer paciente que tem uma patologia de coluna, que a maioria, quando você vai ver, tem um encurtamento bizarro, assim, que conquistou aquela patologia devido... Claro, tem a parte genética envolvida, mas eu falo que a genética sempre pode ser quebrada. A gente, às vezes, a minha mãe era obesa, por exemplo. Meu pai é obeso, eles comem salgadinho e eu sou obeso. Você é obeso porque você come salgadinho ou porque sua mãe e seu pai eram? Não, porque você come salgadinho, você come o que eles comem, então você vai ficar igual a eles. Então, tem coisas que tem muito a ver com a genética, né? Patologias que tem muito a ver com a genética, né? Histórico de câncer, por exemplo, pode ter a ver com a genética envolvida. Mas a gente também não pode se dar ao luxo de falar que só é genética. Fica uma desculpa muito fácil, assim, muito fácil de dar. E na coluna eu vejo muito isso. Paciente passa, eu tenho problema na coluna, né? Eu tenho escoliose, por isso que eu tenho dor. Eu falei, não, então quem tem coluna reta não tem dor. Não, tem um monte de gente que tem coluna reta que tem dor. Então não é escoliose que te dá dor. É a falta de exercício. Você pode ter uma predisposição a ter mais dor na coluna, porque você tem um desequilíbrio do eixo, mas se você fazer o equilíbrio, você vai conseguir. E eu acho que o Pilates é perfeito para isso. Até porque o Pilates, ele é acompanhado mais de perto, né? Você não vai dar uma aula para 20 pessoas de Pilates. Tem até em grupo, mas assim, é mais individualizado ali, né? Isso, acho que a modalidade de estúdio é essa grande diferença, você acompanhar de perto. Porque de fato, assim, fazer alongamento na musculação e fazer alongamento no estúdio de Pilates é o mesmo alongamento. Exato. O que muda? A metodologia é você botar foco naquilo, né? O porquê que você tá fazendo. O porquê você tá fazendo, botar intenção no movimento, sabe? Acho que essa é a grande sacada do Pilates. Você focar naquilo que realmente como posso dizer isso? O aluno ter autoconhecimento do próprio corpo. Do próprio corpo, né? É entender também os gatilhos da dor, sabe? Lidar com dor é uma coisa muito complexa.
É igual você falou, dor subjetiva, a gente tem que dar importância. Uma coisa assim que fica bem claro também. Eu falo assim, que a pessoa não pode se limitar a ter uma dor no dedinho e não treinar. Isso faz sentido, só que assim, por exemplo, uma fibromialgia. Você deve ter alguém com fibromialgia. É uma doença extremamente severa que ninguém entende. Então, o familiar não entende, o chefe do trabalho não entende, e a pessoa se passa por mentirosa. E ela tem. E o problema é multidisciplinar. E o problema envolve um médico, ortopedista, não é o principal é o reumatologista, mas o ortopedista também, por diagnóstico diferencial, tem que descartar realmente se não tem uma tendinite, junto, e geralmente tem. E a parte da mentalidade também, a psicológica. Então é um tratamento multidisciplinar. E o exercício físico está embutido nisso. Não existe uma pessoa que fala, fibromialgia não tem cura. Não é que ela não tem cura. Você tem que estar bem. A parte metabólica sua tem que estar boa e você tem que estar praticando alguma coisa que te ajude a parte de mobilidade e tudo. E o Pilates também é muito importante para isso. E tem muita gente que vai se adaptar ao Pilates, muita gente vai se adaptar ao esporte. Mas eu uso o Pilates como uma preparação, né? Tem que deixar bem clara a diferença no exercício físico e no esporte, né? Sim. Então, tipo, o exercício sempre é complementar a tudo. A sua atividade física. Trabalho subindo escada ou pegando peso. Pilates vai ser importante. Eu faço jiu-jitsu, Pilates é extremamente importante. A Bia, ela fazia Pilates lá no Paraná. Cara, ela não fazia, depois ela começou a fazer. É impressionante como melhora a dor no corpo pós-treino, assim. Ela não reclama muito de dor no corpo articular. Daí que veio para São Paulo, começou a fazer, daí não se adaptou à academia, mas também já tinha melhora, mudou de academia, hoje ela não tá fazendo. Sente mais dor? É inevitável, entendeu? Eu tenho um exemplo ali do lado. Eu cheguei a fazer Pilates, confesso que não persisti por causa da rotina em si, eu faço mais a musculação, mas principalmente pela demanda funcional tanto do jiu-jitsu como do trabalho, eu pretendo voltar a fazer Pilates. E é o que eu falo pra você, eu acho que é um exercício complementar, talvez complementar o mais completo, para tudo, na verdade. E o que você falou sobre lidar com dor. O câncer em si, ele tem uma dor, tanto física como a dor mental. E você trabalha isso também no Pilates, no Jiu-Jitsu, com as pessoas que tá com você. Você já chegou a dar... alguém veio falar sobre opiniões, você deu sobre opiniões do que você passou, você usa isso como exemplo também, ou não? Bem, em relação à dor, né? Dor física, assim, tudo depende do câncer, né? Tá. Câncer de mama eu não tive dor nenhuma. Tive dor da cirurgia. Câncer silencioso, né? É um câncer que, assim... Tireoide também, nem sabia que tinha. Então foi fazendo os exames de rotina que eu descobri. O que me causa dor é a questão do lúpus inflamado. Quando o lúpus desanda, parece que a dor, assim... eu não sei explicar de onde é a dor, mas eu sinto dor. Talvez seja algo como a fibromialgia, não sei. Né? Mas é uma dor... A dor do lúpus, ela... É uma dor inexplicável. Você fala, tá doendo? Eu não sei. Você não sabe nem localizar direito a dor, né? Né? Eu sou uma pessoa extremamente resistente à dor. Muito por conta de ter sentido muita dor há muito tempo. Então, por exemplo, eu fiz tatuagem na costela agora. Eu não senti absolutamente nada, nem a picada. Mas quebrei o dedinho, também costela, não senti nada. Eu tenho uma tatuagem na costela e dói. Não senti nada. Não senti nada, absolutamente nada. Então, assim, a dor é diferente, assim. E eu mesma, assim, em relação à dor no corpo articular, quando o lúpus está atacado, eu não conseguia nem fechar os dedos, assim. Então eu tinha que acordar, eu começava a dar aula às 6:30 da manhã, eu tinha que acordar pelo menos 5 horas. O Lucas tinha que pegar água quente, fechar minhas mãozinhas, eu não conseguia abrir maçaneta de porta, eu não conseguia abrir o chuveiro, porque eu não tinha força pra... Então, assim, tinha que acordar bem lentamente, puxar a perna, eu não conseguia puxar a perna. Doía muito, eu não sabia explicar o que era aquilo, mas doía. É o corpo inflamado, né? O corpo pedindo ajuda. E normalmente vinha acompanhado de febre. Então, assim, é uma dor que eu não sei explicar. O que me ajudava? Respirar fundo. Sabia que se eu ficasse muito ansiosa, piorava extremamente. Porque te dá ansiedade. Você vê um copo de água, você não consegue segurar o copo de água, você vai cair o copo de água. Então, manter a calma é uma coisa que eu tive de aprendizado, assim. Quanto mais calma eu tiver, mais concentrada eu consigo realizar os movimentos e alongar. Então, ter paciência, sabe? Esse ato de respirar, soltar o ar, e devagar e sentir no seu corpo.
Eu vejo muita gente do jiu-jitsu me perguntar sobre alongamento para tirar dor nas costas, como se fosse algo que você tirasse, né? Como se fosse o que eu faço para tirar a dor na lombar? Principalmente lombar, né? Porque o jiu-jiteiro tem dor na lombar. Não sei se tira a dor na lombar, né? Mas que ajuda, assim. Poxa, eu acordo, eu não consigo acordar e simplesmente acordar, sabe? Eu tenho que me alongar, tem todo o meu processo aí de assim, levantar da cama. A sua rotina diária, você passou aí que você acorda bem cedo, você tem alguma rotina, o alongamento você já chega alongando? Sim, eu acordo, me espreguiço toda, eu dou a aula das 6h30 até 11h30, aí depois eu faço minha sessão de alongamento ou de treino, sozinha. Físico. Isso. Eu fiz alguns cursos de yoga, eu não dou aula de yoga, mas eu pratico. Sim. Então eu gosto bastante. É isso, aí depois de tarde eu trabalho no hospital, depois venho treinar. O trabalho no hospital é voluntário? Não, é o meu mestrado. Ah, o mestrado, isso. Tá. O mestrado mesmo, não aquele grupo de mulheres, né? Não. Um grupo de mulheres é um grupo de apoio. Rotativa. É um grupo de apoio. É um grupo de apoio. Tá. E você tá fazendo mestrado no quê? Na reumatologia, no Instituto da Criança, na Faculdade de Medicina da USP. Tá, e daí à noite você treina. Na noite você treina. E treina todo dia. Faço 1, 2 treinos. Você que dá desculpa, às vezes ela tá de kimono, daí sai treino sem kimono, ou ela tá voltando sem kimono. E eu tô saindo cansado. Eu falo, caramba, um dia tá voltando, velho. Eu só fico pensando, meu Deus do céu, velho. Então, assim, cada um tem o seu limite, cada um tem seu termômetro. Ninguém tá falando pra gente ultrapassar o termômetro, ser o seu limite, mas às vezes ele se limita muito, o sarrafo fica muito baixo, né? Tipo assim, porra, não vou fazer 2 treinos, ou trabalhei o dia inteiro, não vou nem treinar. Existe isso, é uma briga nossa com a cabeça, entendeu? E não tô falando que todo mundo passa por isso, você passa, eu passo. A maneira tá de se enfrentar. E quem tá do seu lado de exemplo, né? Por isso que eu falo que você é um exemplo indireto, às vezes, pra pessoa que não te conhece, ou que não tem tanta proximidade, que é o meu caso, assim, eu treino com você, divido o mesmo tatame, a gente conversa, troca o comprimento ali, mas não é uma pessoa que fica conversando no tatame, não conheço como é sua rotina toda, tô conhecendo agora, como todo mundo tá conhecendo. Mas esse exemplo, mesmo você não sabe, mas eu tô vendo isso, entendeu? Quando eu saio cansado, você tá voltando pro segundo treino. Falo, pô, cara, outro exemplo que eu falei é do professor Márcio de Deus, que eu falei, cara, aquele cara tem uma energia pra dar aula e pra acompanhar os alunos, que quando eu fui acordar cedinho, achando que eu tava... O cara tinha voltado de viagem e 5 horas tava acordado, já fazia desde as 4h30. Falei, cara, não dá pra vencer ele. Quer dizer, depende do termômetro que eu jogar. Se eu começar a me espelhar nele, no máximo eu posso chegar perto, posso até ultrapassar essa vontade dele. Mas se eu me espelhar numa pessoa que tá buscando alguma coisa maior, eu também vou conseguir o meu máximo, né? E falando um pouco também, Amanda, dos parceiros de treino. Hoje você está treinando, tem a Brenda que está hoje na equipe. Como que é essa rotina de treino? Você também está treinando com pessoas que são campeões mundiais, pessoas que estão ali no mesmo intuito de você de treinar comercial. Aí você treina, por exemplo, tem aula com o Lang, com o Dimitrios, com o Matheus, que são os caras top. Já teve aula com o Fábio Gugel. Você é faixa preta do Lang. Sou faixa preta do Lang, sou a 07 do Lang. 07, aí é a moral, né? Sou 007. E mesmo a elasticidade dele e do Jimmy, né, cara? O Dimitrios é muito elástico também, né, cara? Eles são bem flexíveis, bem flexíveis. Você perguntou a respeito dividir no tatame com esse pessoal, como que é a sua sensação? É um grande privilégio, assim, né? Nós da Aliança estamos muito privilegiados, assim, a gente tem uma gama de opções, assim, de treinos de corpos diferentes, né? Um treino sempre cheio. E na Aliança SP em específico sempre tem mulher treinando. Sim. Sempre tem mulher. E tem muito treino e a cada hora tem treino. Então não tem desculpa. Se quiser treinar de manhã vai ter treino, meio-dia vai ter treino, de tarde vai ter treino. Além da Aliança SP, eu treino também em outras alianças. Eu treino na Juventus. E eu gosto bastante, assim, eu sou apaixonada por lá também. Tem muita mulher treinando. O jiu-jitsu na Aliança tem praticamente de hora em hora, igual ela falou. Igual, por exemplo, às vezes eu passo para um paciente, ele fala assim, pô, eu quero fazer natação, tá? Mas natação tem só um horário lá.
da noite pra ele fazer, que ele pode fazer. Fala, dá preferência pra uma musculação, por exemplo, que a academia tá aberta, você não vai ter desculpa de ter chego atrasado ou não. Agora na Aliança não precisa dar desculpa não, porque tem 9h30, 7 horas, 8 horas, tem 7 horas da manhã, tem treino toda hora. Então você pode fazer jiu-jitsu na Aliança, você pode fazer sucesso. Tô vendendo peixe pro professor Lang, depois você me manda porcentagem pra mim, pra Mandinha aqui, que a gente tá divulgando bem, né, Mandinha? E treinar com esse pessoal é muito louco, né? Se for pensar. Eu assim, ó, claro, de fora, eu fui treinar a primeira vez na Aliança, eu era faixa marrom, eu vim pra um congresso e fui. E eu nunca tinha treinado em nenhuma outra academia, tipo, treinava só na academia de Paranaguá. Fui muito bem recebido, eu fiz uma aula com o Dimitrios, era a aula do Lang. Daí você vê a parede, você sente, mas eu não senti. Você sente, pô, você fica meio impressionado, você não sabe o que você vai encontrar, né? Você fala, pô, mas foi muito bem recebido, foi muito legal. Depois, quando eu vim pra cá, você pega uma energia ali, que você fala, pô, é uma sensação tão boa você tá treinando com aquela parede também, sabendo que o cara que tá te dando aula foi 4 vezes campeão mundial, que você sente a autoestima melhor em relação também ao seu jiu-jitsu, né? Ele melhora só de você estar ali. Claro, prática que leva à perfeição, mas, pô, isso é muito legal, né, também, né? Eu nunca tive a dimensão, assim, quando eu era faixa branca, quando eu entrei, do que era Aliança. Eu vi, campeão mundial, tá bom. É que o Lang, eu nem sabia que era Lang, então assim, eu fui descobrindo a importância da Aliança, a importância dos nossos professores, dos atletas que estavam me dando aula ou treinando comigo, muito depois. Porque na época que tava, quando eu entrei, eu lembro que eu vi Gabi Garcia, assim, treinando, né? Eu falava, nossa, que mulher grande. Mas assim, não tinha dimensão de quem era aquela mulher, né? A Andressa Correia, não tinha essa dimensão, assim. Acho que eu fui descobrindo isso só depois, quando eu... Não, talvez isso é o que mais deixa você à vontade. É igual você... É a mesma coisa do campeonato que você me falou. Tipo assim, cara, a obrigação é elas, velho. A obrigação é delas. Eu treino na parte comercial porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho meu mestrado, eu tô desenvolvendo outras coisas e tipo assim, eu vou lá e vou treinar e vou competir. Que vier é lucro, né, entre aspas. Mas assim, e por isso que eu acho que talvez o último campeonato foi muito legal, porque quando você puxou pra guarda, a menina acabou passando direto. Aí tipo, piscamos o olho, voltamos, você tinha virado, depois você ganhou a luta. Eu falei, caramba, velho, tipo, do nada, velho, ela virou a luta, tipo, tava numa pressão do caramba, a menina era forte, eu conheço a menina. Eu falei, pô, talvez, tipo, cara, você tá tão relaxado, entre aspas, que, tipo, vai fluir, que é aquela pessoa que trava em campeonato. Ela treina que não é um leão, mas chega no campeonato, ela não consegue. Eu gosto de campeonato, assim, não é uma coisa que me trava, porque eu adoro competir, assim, então, adoro conhecer pessoas novas, as meninas novas, sabe, dentro do treino. Tô vendo cada vez mais mulher faixa preta, isso é muito legal. As mulheres estão chegando no nível. Estão chegando. Agora teve um DJ Star só de mulher, né? Sim. Pô, isso aí é muito legal. É incrível, incrível. E o jiu-jitsu é um esporte dominado pelos homens. Você vê a maioria quem dá aula, quem é o head coach é homem, mas as mulheres estão chegando com uma força e vai cada vez ficar mais difícil. É igual a categoria masculina. Vai ser sempre cada vez mais difícil, que a técnica tá aumentando, mais volume de peso, vai profissionalizando. O esporte de uma forma, né? Hoje em dia o jiu-jitsu masculino ainda é mais profissionalizado do que o feminino, muito por conta da quantidade de homens que tem em relação às mulheres. Mas as mulheres estão chegando. Com certeza. E, assim, Amanda, primeiro vou falar um pouco dos meus patrocinadores, senão não tem mais podcast. Então, a farmácia Fluca, que é uma farmácia de manipulação, tá? Uma farmácia que está no mercado faz muito tempo, uma farmácia muito confiável. Ela começou com um serviço mais voltado para a urologia e ela tem tanto medicações via oral e principalmente injetáveis. Então, ela faz vitamina B, D, é tudo com eles. A parte hormonal também eles levam muito a sério, fiscalizado pela Anvisa, então é produto de excelente qualidade. Tem Arto Implant, que é uma empresa voltada a material ortopédico, tá? Principalmente voltada à coluna. É uma empresa muito grande, que já está há tempo no mercado também, e tem uma credibilidade no mercado muito boa. Aqui meu parceiro, que é a nova casa aí do Sport Talkcast, que é a On7, do meu amigo Rafa, que está por trás das câmeras aí, ele que está desenvolvendo esse novo podcast junto. Ele também desenvolve a rede social, me ajuda na rede social e também me ajuda na parte do novo plano, que a gente está para soltar aí, né, Rafa? A nova cara do consultório, tá? Eu tô mudando um pouco do formato do consultório, então estou totalmente desvinculado da HCMC, que era a clínica que eu atendia
antes. Então o consultório de Moema mudou, vai mudar agora, vai ser mais voltado ainda à prática esportiva, então vai ter profissionais da cardiologia de saúde, do esporte, vai ter profissional de fisioterapia, vai ter ortopedia em todos as subespecialidades, e a gente vai fazer tipo uma rotina de atleta. Então, por exemplo, a pessoa que vai competir, a gente vai montar o plano para ela de 3 meses, 2 meses da competição, como ela faz, inspirando no atleta. Então, eu já trato bastante atleta de alto rendimento lá da academia, o Lang, o Scooby. O Lang, quando ele voltou, ele acompanhou comigo, e a molecada toda da Aliança. Tem um pessoal do MMA, do Diego Lima também, que eu faço acompanhamento, e eu vou aquela régua que eu falei, que a gente tem que se inspirar. Por exemplo, você está treinando numa academia que só tem campeão, então quando você coloca aquele escudo atrás, quer queira ou quer não, você tem uma força ali por trás, entendeu? Quem olha, eu que não era da Aliança, a gente sabe que tipo, pô, vou enfrentar uma pessoa da Aliança. Às vezes você até tipo, opa, e nem é de igual para igual, não muda muito, mas para quem tá com a Aliança, você tá blindado ali. Então eu vou levar essa rotina dos atletas também pro pessoal que faz comercial, que hoje tá muito competindo bastante. Em todos os esportes, tá? Você vê muito triatleta aí, cara, compete, tem isso por hobby, vai lá competir, busca o melhor resultado, que é aquilo que você falou. Tipo, que o Fábio Gurgel falou pra você, que é você contra você mesmo, né? Então, eu vou voltar à clínica para esse tipo de praticante aí. E você talvez seja o maior exemplo. Porque você, assim, você não treina na equipe de competição, mas você é uma competidora. E eu acho que a competição que você enfrenta, ela não é só no jiu-jitsu, né? Tem muito essa coisa das suas patologias que você enfrentou. Isso é história. É história que vai ser contada. Quem compartilhou o tatame com você e vai contar essa história sempre, né? Vai sempre estar ali. A Amanda, tem um exemplo na academia que fazia isso. É sério, é sério. Um exemplo que eu vou te dar. Já acabei os patrocinadores, então agora o jabá já está feito. E eu tratei uma menina, chama Letícia, ela tinha 9 anos. E ela foi internada no Paraná com suspeita de infecção no quadril. Tinha febre inexplicável, mais de um mês. Vinha febre, dava paracetamol, a garganta, porque criança é garganta. Depois ela começou a sentir dor no quadril e me mandaram um raio-x. E o raio-x tinha um raio-x, quando você vê pelo celular, você não consegue identificar muita coisa. Ali fica muito... artefato que a gente fala. Primeiro que a qualidade perde. E tinha uma mancha, assim, que parecia gases. Misturava, você via, ela tinha gases também no intestino, e tinha uma mancha ali no quadril que parecia gases. Daí eu fui avaliar ela e pedi um novo raio-x. Falei, cara, vou pedir, fazer 3 dias. Falei, pedi outro novo raio-x, ultrassom do quadril. Veio um pouquinho de inflamação no quadril e a mancha tava igualzinha. Eu falei, não, pô, o gás diminuiu, mas a mancha tá igual. Daí foi investigar um tumor maligno no quadril, e esse tipo de tumor 3% só tem sobrevida, e a gente conseguiu uma vaga rápida no Pequeno Príncipe, que ela foi operada pelo Dr. Edilson, que hoje é o cara que é referência em Abu Dhabi. Chamaram ele para cuidar dessa parte de oncologia, Edilson Forlim, lá em Abu Dhabi, e ele fez aquela cirurgia que chama... Ele não fez o Frozen, sim. Frozen é você tirar todo o quadril da pessoa, você joga num sistema de congelamento, você congela, você mata a lesão, volta e instala de novo o quadril. A dela não poderia ser essa, foi ressecção da hemipelve. Então você vai lá, tira toda a hemipelve. É uma coisa que, se você for pensar, você fala, cara, é bizarro. Tira toda a hemipelve e tchau. Porque você tira com uma margem de segurança gigante, que é um tumor extremamente agressivo. Então é questão tipo, de você não fazer o diagnóstico e a pessoa poder ir a óbito pouco tempo depois. E foi feito o diagnóstico e ele fez uma intervenção rápida. E daí o que ela faz? O que ele faz? Ele retira parte da fíbula, tipo, ele retira um osso desse tamanho, assim, da fíbula, parte da fíbula, e coloca como teto do acetábulo. Então, tipo, ele coloca... você faz uma cirurgia que ele apoia na outra hemipelve e também na coluna. E com o tempo, aquilo vai formando um neoacetábulo. O que é um neoacetábulo? A articulação começa a... Como existe ali uma congruência pela sutura dos planos musculares, o nosso organismo entende que aquilo lá está virando uma articulação. E daí aquela fíbula, ela se molda como se fosse um acetábulo, uma casinha do fêmur. Claro, com encurtamento, não é a mesma casa, mas ela funciona como tal. E forma até a fibrose, que funciona como uma cartilagem. E a pessoa tem uma vida relativamente normal, ela pode fazer o que ela quiser.
Então ela tem um encurtamento do membro, que depois foi corrigido. Então, uma sequência de cirurgias para corrigir a deformidade. Ela tinha apenas 9 anos. É uma menina que acho que me marcou muito, que eu tava chegando em Paranaguá. Então, tipo, foi um diagnóstico que... E eu fiquei muito próximo dela, foi aniversário e tudo. E a gente vai vendo a sequência das lesões e a gravidade. A gente vai passando um pouco, igual eu falei, a gente não consegue ter essa dimensão de quanto que é difícil pro pai. Eu vi o pai e a mãe, cara. Tipo, cara, muito foda. Acho que isso é a criança em si, tava indo. Ainda mais criança. Ainda mais criança, né? Tava indo. E, cara, hoje ela tem uma vida normal, faz as coisas dela. Ela praticava muito esporte, voltou a fazer as coisas dela. Eu sempre motivei. Falei, você não tem nada. Seu câncer já foi tratado. Ah, você tem encurtamento? Cara, eu tenho a perna torta. E daí? Eu tenho meu nariz torto e não era porrada. Isso aqui é nariz torto. E daí? Entendeu? Tipo assim, você vai fazer do seu jeito, mas você não vai deixar de fazer. Eu acho que isso você leva muito em consideração com o câncer, né? Com toda a sua história, né? Tipo assim, o diagnóstico não é destino. Isso é uma coisa Exato. Que me deixaram muito claro, assim, desde o começo, né? Sofria muito por isso, assim. Então, cada vez que vinha uma complicação e que... Vivendo uma pessoa com uma doença autoimune como lupus, vem complicação a todo momento. A todo momento, tudo vira complicação. Uma formiga vira um elefante sempre. Então eu tive Covid, eu tive trombose, então eu fui internado. Assim, é bem isso, né? Eu tenho febre, tenho convulsão. Então, você falou avião, talvez não poderia viajar. Tudo vira complicação, assim, tudo é exacerbado, né? Quando você tem lupus, tudo pode ser pior. E aí você vive num momento de angústia, né? Qualquer coisa, você fica, nossa, e agora? Então, lembrar que diagnóstico não é destino, você não é todo mundo, aquilo que a mamãe fala, Exatamente. Né? E isso que você falou dos pais é bem verdade, assim, eu tô fazendo o tratamento do câncer agora, tô na quimioterapia, já era pra ter caído meu cabelo não caiu da primeira vez, parece que não vai cair agora de novo. O meu pai, que sofre pra caramba, que ele fica super ansioso, ele cortou o cabelo antes de mim, não caiu meu cabelo, ele tá careca. Queimou a largada, né? Queimou a largada sozinho, tá lá carequinha. E é isso, quem tá ao redor sofre muito mais. Porque não tem essa real dimensão do que você tá sentindo. E eu vou dizer que, assim, agora, né, agora eu posso dizer com mais clareza, porque eu já tô iniciando o 4º ciclo. Achei que ia ser muito pior. Tô levando muito melhor esse 3º câncer, né, do que já foi um dia, assim, do que eu imaginei do que seria. A gente sofre por antecipação, né, porque a gente fica com medo de, pelo menos eu, que amo minha rotina, amo o que eu faço, as coisas que, enfim, a minha vida, do jeito que tá, pensar em um câncer, eu já penso, poxa, eu vou ter que ficar internada. Vou ter que parar tudo que eu tô fazendo. Sim. Vou ter que regredir as coisas que eu já estava com plano, sabe? Então, de certa forma, o meu medo era esse, né? Hoje em dia eu vejo que eu tô conseguindo levar, então... Vem a frase da avó, né? Como é que é a frase? Gambatê. Gambatê com da saia, assim. Vai, segue em frente. Eu acho que isso daí é o que a gente tem que levar em conta nesse podcast. Acho que a grande lição é essa frase das suas avós. Que, tipo, você viver um dia após o outro, não pensar no que pode acontecer, né? E, Amanda, cara, um prazer estar com você aqui. Você é a primeira mulher, acho que foi a melhor representante aqui, não só das mulheres, dos homens também, porque é uma história... que eu acho que tem que ser levado em consideração, porque o jiu-jitsu é isso, né? O jiu-jitsu não, o esporte é isso, a vida é isso. É você estar sabendo lidar com problemas que parecem graves, ou são muito graves, mas você vivendo um dia após o outro. Acho que tem muita gente que assiste aqui o podcast no intuito de ver grandes atletas, e os grandes atletas também estão nos bastidores. Você não só no bastidor, você está no holofote, foi campeã sul-americana agora na faixa preta, e eu acho isso muito legal, tá? É uma fonte de inspiração, e garanto que esse podcast também vai ser levado aí para muitas pessoas que talvez passem por algum problema parecido ou igual, ou problemas semelhantes, ou outras patologias, que não vão mais se limitar por causa do podcast. Acho que esse é o intuito do Esporte Saúde, do Esporte Talkcast, é esse, não é só falar sobre medalhas, né? O professor Márcio de Deus falava assim, doutor, não é só sobre medalhas. Tem gente que vem me perguntar como que você faz para fazer campeão. Cara, não é sobre o campeão que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo para a pessoa ser campeão. Tem muita coisa envolvida atrás. E eu acho que o jiu-jitsu tem muita coisa envolvida atrás, o esporte no Brasil tem muita coisa envolvida atrás.
Valeu, Amandinha. Muito obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final aí, fique à vontade. Não, só agradecer mesmo a oportunidade. E obrigado pelo convite. Eu acho que quando eu te chamei, você ficou assim, falei, pô, faz tempo que eu tô só cercando. Eu falei, agora eu vou chamar. Daí eu chamei. E que tava na hora da gente voltar com o podcast. Esse é o 3º episódio, tá? Que a gente tá voltando com essa marca. E eu já queria voltar também fazendo uma entrevista com mulher, porque as passadas só teve entrevista com homem. E eu não via... A Bia Basílio já aceitou também, vai fazer. Espero, né, Bia? Posso confirmar você já. Ela tá viajando, ela falou, mas é uma pessoa que, cara, tem muita coisa pra te levar. A gente mesmo tava conversando sobre como ela dentro fonte de inspiração. E assim, você por estar representando a primeira mulher aí, pra mim é uma satisfação imensa. Beleza? Tamo junto? E até o treino, né? A gente vai treinar hoje. Até daqui a pouco. Beleza. Valeu, galera. Muito obrigado aí por estar acompanhando. Espero que todo mundo goste do podcast. E fica aí minhas considerações finais e meu agradecimento a todo mundo que tá assistindo, tá? Vamos seguir a gente na rede social. O meu nome, meu Instagram é @dr.mateus.silveira, da Mandinha. Amanda Iraha. Vai ver a flexibilidade dela que eu te falei, que vocês vão ver o que é passar a guarda dela. Por isso que pode ficar no 100 kg que ela volta, né? Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Ouça.